Os sinos do mosteiro de Santa Maria tocaram pela última vez ao amanhecer de 15 de setembro de 1461, nas colinas da Macedônia, onde os ciprestes se erguiam como sentinelas silenciosas. Um pequeno grupo de religiosas se reuniu na capela enquanto o horizonte se tingia de laranja. Mas não era o nascer do sol que iluminava o céu, eram as chamas. Irmã Catarina, de apenas 19 anos, havia ingressado no convento 2 anos antes. Jamais imaginou que seus votos de clausura terminariam daquele jeito. Através dos vitrais coloridos, ela via ao longe as bandeiras otomanas tremulando. Vermelho sobre vermelho. Fogo sobre sangue. Os exércitos do sultão Mehmed II avançavam sem piedade, conquistando cada fortaleza cristã em seu caminho rumo ao coração da Europa. A abadesa, Madre Teodora, uma mulher de 60 anos que dedicara toda a vida ao serviço divino, reuniu as 24 irmãs diante do altar. Suas mãos tremiam ao erguer o cálice de prata que pertencera ao convento por 3 gerações. Irmãs, sussurrou com voz embargada, se os portões caírem, guardem sua fé no mais profundo de seus corações. Isso ninguém poderá nos tirar. Mas estava enganada. Quando os janízaros do império alcançaram as portas do mosteiro, votos, orações e santidade nada significaram diante daquilo que a história tentaria fazer. Apagar. Silenciar. Esquecer. Naquela manhã de setembro, os primeiros muros ruíram antes do meio-dia. O som dos arietes golpeando a madeira antiga ecoava como tambores de guerra. As irmãs haviam escondido seus tesouros mais sagrados sob as lajes frias da cripta. Cálices dourados, manuscritos iluminados, fragmentos de ossos de santos. Acreditavam que, se seus corpos perecessem, ao menos a fé sobreviveria naqueles objetos. Mas os soldados otomanos não buscavam ouro nem relíquias. Eles vinham por algo muito mais valioso para o império, a humilhação do símbolo cristão. Um convento não era apenas um edifício religioso, era prova viva de que a cruz ainda ousava existir em territórios conquistados. E o Império Otomano não tolerava desafio algum. Ao entardecer, as sobreviventes foram arrastadas ao pátio central. Irmã Catarina tentou manter os olhos fixos no chão, mas um soldado arrancou-lhe o véu com um puxão. Seus cabelos castanhos, jamais vistos por olhos masculinos desde que tomara os hábitos, ficaram expostos sob a luz do crepúsculo. Sentiu uma vergonha tão profunda que desejou desaparecer. Madre Teodora foi separada do grupo. Um comandante otomano, identificado nos registros como Yusuf B., fez-lhe uma proposta que seria citada em crônicas posteriores. Renuncia ao seu Deus falso. Aceite a fé verdadeira do profeta, e suas irmãs viverão. A resposta de Teodora foi firme, quase serena. Entreguei minha vida há 40 anos. O que mais poderia me tirar? O que se seguiu jamais foi registrado por inteiro, nem mesmo nos documentos otomanos que glorificavam suas vitórias. Há apenas referências vagas. Foi aplicada disciplina àquelas que rejeitaram a razão. Mas cartas interceptadas por espiões venezianos anos depois revelaram outra história. Ao amanhecer seguinte, o convento era cinzas. As cruzes haviam sido derrubadas, os sinos fundidos em moedas, mas algo inesperado aconteceu naquele pátio. Os soldados, que esperavam ouvir gritos, ouviram cânticos. As monjas, amarradas com cordas ásperas, começaram a entoar o Agnus Dei. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Suas vozes tremiam, mas não se calavam. O comandante, dividido entre o escárnio e a admiração, ordenou silêncio. Elas continuaram. E então começou a marcha forçada. 22 mulheres, com hábitos rasgados, foram conduzidas rumo ao sul, até os portos do Egeu. Seus tornozelos presos por correntes de ferro, vigiadas por cavaleiros do império. Não eram prisioneiras de guerra. Eram troféus, símbolos vivos de que até mesmo os muros sagrados podiam cair. A jornada foi impiedosa. O sol do verão balcânico queimava sem misericórdia. As irmãs, que jamais haviam deixado os muros do claustro, cambaleavam de sede e exaustão. Quando uma caía, outra erguia o próprio véu para proteger seu rosto da poeira. Um último ato de dignidade num mundo desprovido de piedade. Irmã Ana, a mais jovem, com apenas 16 anos, colapsou no 3º dia. Catarina tentou erguê-la, mas um guarda a empurrou com brutalidade. Ana foi deixada à beira da estrada. Seu destino, ninguém jamais soube. As palavras finais da Madre Teodora ecoavam entre as sobreviventes. Se não puderem sustentar a cruz, sustentem-se umas às outras. Após 7 dias de caminhada, as cautivas chegaram ao porto de Tessalônica. Ali as esperavam as galés otomanas, embarcações feitas não para conforto, mas para controle.
As mulheres foram acorrentadas a bancos de madeira, lugares antes ocupados por criminosos e escravos. Enquanto as velas capturavam o vento, as costas de sua terra natal se apagavam no horizonte, levando consigo tudo o que um dia conheceram. O supervisor da nave, Ibrahim A., mantinha registros meticulosos. Nos livros de contabilidade, descobertos séculos depois nos arquivos de Istambul, havia uma anotação que gelou o sangue dos historiadores. Ela confirmava uma lenda que por gerações fora tratada como mito. A travessia até Constantinopla durou 11 dias. Tempestades açoitaram convés, o sal do mar abria feridas em seus pulsos presos por correntes. A fome cavava sulcos em seus rostos. Mas o que mais as devastava não era o sofrimento físico, era o silêncio. Ninguém lhes dirigia a palavra, a não ser para ladrar ordens. E assim existiam, como fantasmas flutuando entre o céu e o mar. Durante as noites, irmã Madalena, de apenas 20 anos, sussurrava salmos sob o próprio fôlego. Sua voz era fraca, quase engolida pelo rugido das ondas. Mas até os prisioneiros encadeados ao redor, gregos, sérvios, albaneses, voltavam o rosto para ouvir. Quando, finalmente, a galé adentrou o Bósforo, as irmãs viram surgir diante delas o perfil de Constantinopla. As cúpulas e minaretes reluziam como lâminas sob a luz do amanhecer. A cidade que, por 1000 anos, fora o coração da cristandade, a segunda Roma, agora brilhava com os símbolos do novo poder islâmico. Para as monjas, não era majestosa. Era terrível. Dos cais, foram levadas por ruas estreitas, abarrotadas de mercadores, soldados e escravos. Os transeuntes paravam para olhar. Monjas cristãs entre prisioneiros eram uma raridade, mesmo em um império erguido sobre conquistas. Conduzidas além das muralhas antigas, chegaram ao distrito imperial, onde seus destinos seriam decididos. À sombra da Santa Sofia, a grande catedral da fé cristã agora transformada em mesquita. Foram obrigadas a se ajoelhar. Quando o chamado do muezim ecoou dos minaretes, uma das irmãs sussurrou: "Estamos em casa, mas já não é mais nossa." Antes do amanhecer seguinte, foram levadas a um pátio de mármore, rodeado por colunas imponentes. Não era uma prisão comum. Era o divã imperial, onde a vontade do sultão se sobrepunha a todas as coisas. No centro da sala, sentado em silêncio, o grande vizir aguardava. À sua esquerda, escribas com penas e pergaminhos prontos para registrar tudo: nomes, idades, finalidades. Cada palavra seria preservada em registros que sobreviveriam séculos. Manchados de cera e tempo. As irmãs, com os hábitos rasgados e os olhos baixos, foram informadas, por meio de intérpretes, que o sultão concedia misericórdia, mas sob uma condição. As que aceitassem a conversão receberiam novos nomes, alimento e vida dentro do palácio. As que recusassem enfrentariam a chamada disciplina da fé. Um termo que podia significar prisão ou desaparecimento. Nenhuma respondeu. Irmã Madalena tremia. Já havia visto o que acontecia com outros cativos trazidos diante do vizir. Gregos, armênios, eslavos, todos engolidos pelo silêncio do império. Antes que os guardas pudessem arrastá-la, uma das mais velhas, irmã Beatriz, deu um passo à frente. Falou não como prisioneira, mas como alguém que já havia vivido bastante para ver impérios nascerem e caírem. "Meu senhor", disse ela, "pode nos dar outros nomes, mas não pode reescrever as orações que carregamos por dentro." O intérprete hesitou, sem saber se devia traduzir aquelas palavras. Quando fez, o rosto do vizir permaneceu impassível. Então respondeu, frio: "As orações se apagam quando a língua esquece como pronunciá-las." Com um simples gesto, ordenou que fossem levadas. Não há execução, mas as câmaras inferiores do palácio de Topkapi, onde eram mantidos os prisioneiros sem classificação. Alguns chamariam aquilo de misericórdia. Outros, mais tarde, chamariam de algo muito pior. Sob os jardins do palácio de Topkapi, havia um labirinto de salões de pedra, selados da luz do sol e do olhar dos homens. Foi ali que as irmãs de Santa Maria foram lançadas. Não lhe chamavam mais de prisioneiras, nem de monjas, apenas de números. Cada câmara tinha uma fresta mínima por onde passava um fio de luz, o suficiente apenas para distinguir o dia da noite. Foram despidas de seus hábitos, vestidas com roupas ásperas, e informadas de que, a partir daquele momento, serviriam limpando pisos, costurando túnicas, alimentando os fogos do palácio. Era uma prisão disfarçada de servidão. Um plano calculado para quebrar a santidade e transformá-la em submissão. Mas o império subestimou aquelas mulheres.
Elas já haviam feito votos de silêncio e renúncia. Conheciam o frio, o jejum e a solidão. O sofrimento, para elas, não era punição, era devoção encarnada. Mesmo nas profundezas do palácio, a fé se tornava sua armadura. À noite, rezavam em segredo. Uma delas, com a unha, riscou uma cruz no barro da parede. Outra, com o pó do chão, escreveu versículos esquecidos sob sua cama de palha. Começaram a medir o tempo pelo ritmo do chamado do muezim. Não como submissão, mas como um relógio rebelde. Uma contagem silenciosa da fé que se recusava a morrer. Logo, sussurros começaram a circular entre os servos do palácio. Falava-se das irmãs silenciosas, estrangeiras enterradas sob o solo imperial que jamais suplicavam, jamais respondiam. Alguns as chamavam de amaldiçoadas. Outros, de santas. Seus silêncios ecoavam pelos túneis mais forte do que qualquer oração. Os dias viraram meses. Suas mãos se enchiam de bolhas pelo trabalho incessante, lavando lençóis, polindo bronze, acendendo fogos que aqueciam os outros, mas nunca a si mesmas. Seus nomes foram proibidos. Cada uma recebeu um número, uma marca de posse. O império acreditava que o tempo e a fome dobrariam até a fé mais firme. Então veio a segunda fase da provação, uma prova disfarçada de misericórdia. Primeiro, chegaram os gestos gentis. Comida melhor, azeite, sedas. Homens instruídos do palácio vinham até elas, falavam com suavidade, oferecendo descanso, liberdade, paz. Vosso Deus e o nosso não são inimigos, diziam. Mas as irmãs compreendiam o verdadeiro significado daquelas palavras. Liberdade, ali, significava esquecer quem eram. E o esquecimento era o único pecado que não podiam cometer. Foi então que irmã Madalena, antes frágil e hesitante, se ergueu como sua força secreta. Sussurrava trechos de escrituras que lembrava do convento. Versos quebrados, recompostos em orações que as mantinham vivas. Mesmo incompletas, as palavras resistiam. Quando a persuasão falhou, a máscara caiu. As tochas foram apagadas, a comida reduzida. O silêncio e a escuridão voltaram a dominar. Uma a uma, foram levadas a uma sala estreita, onde escribas esperavam. A cada mulher, pediam que repetisse uma única frase. Uma declaração de renúncia. As que o faziam, eram poupadas. As que se negavam, sumiam. Não havia gritos. Apenas o som seco de passos desaparecendo no corredor. Foi uma tortura lenta, metódica, a erosão da alma pelo tempo e pela fome. Algumas cederam. Duas irmãs gêmeas, vindas de Corfu, sussurraram as palavras proibidas. Foram vestidas de seda e levadas embora, para nunca mais serem vistas. Mas para as que restaram, cada ausência tornava a fé mais dura, mais afiada. Irmã Beatriz, a mesma que havia enfrentado o grande vizir, estava agora magra, pálida, quase transparente. Quando os guardas perguntaram seu nome, ela sorriu com os lábios rachados e respondeu: "Podem me chamar de Silêncio." Seu desafio se espalhou como um incêndio contido. Desde aquele dia, nenhuma delas voltou a falar com seus captores. Quando interrogadas, respondiam apenas com quietude. E foi nesse silêncio que recuperaram o que o Império acreditava ter roubado: o controle. Com o passar dos meses, apenas 11 das 22 irmãs ainda respiravam. Os guardas as chamavam de fantasmas. Mas os servos do palácio murmuravam algo diferente. Que, nas noites sem lua, vozes distantes ecoavam sob o chão, cantando em uma língua que ninguém mais lembrava. Mas todos temiam. Era o mesmo cântico que haviam entoado enquanto o convento ardia. O Agnus Dei. E nas profundezas esquecidas de Topkapi, onde o sol nunca chegava, as sobreviventes encontraram algo improvável. Um antigo arco de pedra, soterrado por poeira e escombros. No início, serviu apenas como esconderijo. Mas, aos poucos, tornou-se sagrado. Com pedaços de cerâmica, improvisaram candelabros. Com um fragmento de linho, criaram um pequeno altar. De um caco de espelho partido, moldaram uma cruz torta. E ali, naquela capela secreta, reuniam-se todas as noites. Quando o palácio dormia. Sem hinos nem sermões, apenas lembranças. Cada mulher se ajoelhava e partilhava um fragmento de sua antiga vida. Um sino da aldeia, o cheiro do pão antes do amanhecer, a voz da Madre Teodora chamando a oração. Essas memórias se tornaram seus novos salmos. Pequenas oferendas a um Deus que ainda escutava na escuridão. Anos depois, um prisioneiro veneziano escreveria sobre as vozes subterrâneas.
que ouviu certa noite no palácio. Mulheres cantando em latim para um deus que não pertencia àquela terra. Durante séculos, os historiadores trataram o relato como superstição. Até que arqueólogos, escavando sob as ruínas de Topkapi, descobriram uma pequena câmara revestida por marcas de cruzes gravadas na pedra. Entre elas, uma inscrição frágil, quase apagada. A luz brilha na escuridão. Aquele achado mudou tudo. Provou que as irmãs não desapareceram. Elas deixaram um traço. Uma revolta silenciosa talhada na rocha. Por volta de 1470, o palácio mudou de mãos. Um novo sultão, jovem e ambicioso, ordenou uma limpeza total. Queria apagar qualquer sombra de fraqueza dos anos anteriores. Nos registros oficiais, cada servo, cada escravo, cada concubina foi catalogado. Exceto um grupo. No espaço onde deveriam constar 21 entradas, havia um vazio. O livro dizia apenas: inadequadas para o serviço. Eliminadas. Sem data. Sem registro de sepultura. E foi assim que a história tentou apagá-las. Não com fogo, mas com tinta retida. Mas o silêncio, por si só, se tornou prova. Nada é escondido com tanto zelo a não ser o que carrega vergonha. Séculos depois, um diário otomano reapareceu nos arquivos de Bursa. Nele, um cortesão mencionava as mulheres estrangeiras que se recusaram a se submeter e desapareceram sob as fundações do palácio. Outra carta, interceptada por espiões venezianos em 1472, falava de monjas que não se curvavam à vontade do sultão. Fragmentos, ecos, rastros de um esquecimento impossível. Juntos, eles revelavam a verdade que o império tentou enterrar: o apagamento deliberado de mulheres que se tornaram símbolos de resistência espiritual. O último registro de Irmã Madalena veio décadas depois, no diário de um peregrino italiano. Ele relatou uma história ouvida de um velho servo do palácio. Uma mulher que cantava seu Deus até que os guardas selaram sua cela. Seu nome não foi preservado. Mas o cântico, frágil e antigo, sobreviveu até a pedra. E nesse eco, sua história perdura. Com o passar dos séculos, o conto das irmãs desaparecidas se tornou um sussurro entre escravos e viajantes. Diziam que, em certas noites de lua cheia, o ar dos corredores inferiores ficava frio, e o cheiro leve de incenso pairava, embora nenhum fogo ardesse ali. Memória, superstição, ou ambas, recusando-se a morrer. No século XVIII, um diplomata francês relatou ouvir a mesma lenda nos salões do império. Histórias proibidas de mulheres que cantaram a si mesmas até o céu. Ele a descartou como mito. Mas os muros já haviam contado a verdade. Hoje, a capela está em ruínas, mas suas marcas permanecem. Orações desbotadas, gravadas na pedra. Um sussurro de mulheres que se recusaram a ser esquecidas. Em seu silêncio, elas ainda falam. E se você ouviu esta história agora, deixe que ela permaneça com você. Porque algumas verdades merecem ser lembradas. Não importa o quanto tentem apagá-las. As irmãs da Macedônia nunca tiveram túmulos nem epitáfios. Mas deixaram algo que nenhum império pôde destruir: a fé esculpida em pedra. E o conhecimento de que, mesmo na escuridão mais profunda, a luz sempre encontra um modo de resistir. O sol nascia sobre Constantinopla com uma luz pálida e silenciosa, refletindo nas cúpulas douradas e nas águas lentas do Bósforo. As sombras do palácio ainda se estendiam sobre a cidade, e sob aquelas pedras, histórias que o império tentará enterrar continuavam a respirar como brasas sob a cinza. O povo caminhava sobre o solo que guardava o eco das orações esquecidas, sem saber que cada passo sobre o mármore despertava um rumor antigo, o rumor da fé que o tempo não matou. As vozes das irmãs não se ouviam mais, mas os corredores ainda retinham um murmúrio leve, uma vibração que parecia se confundir com o som distante das marés batendo nas muralhas. Nos arquivos do império, a ausência delas tornou-se um espinho silencioso. Nenhum escriba ousava perguntar por que 21 prisioneiras haviam sido apagadas dos registros. A burocracia do esquecimento era mais poderosa do que a espada, e todos aprenderam a conviver com o vazio. Mas entre as pilhas de pergaminhos e selos de cera, um jovem copista encontrou um pedaço de papel que não deveria existir. Uma lista de mantimentos enviada às celas inferiores, datada de meses depois da suposta eliminação. O documento mencionava pão, água e azeite para 11 pessoas. O copista tremeu. Sabia que aquilo contradizia o registro oficial. Guardou o fragmento dentro de um livro de orações, sem compreender que estava salvando o primeiro traço daquilo que mais tarde seria chamado de o Círculo das 11.
Nos anos seguintes, rumores começaram a circular discretamente nos mercados de Constantinopla. Diziam que, nas noites em que o vento soprava do norte, era possível ouvir um cântico leve vindo das fundações do palácio, um som tão doce e tão distante que até os guardas hesitavam em vigiar sozinhos. Alguns juravam ver pequenas luzes azuis tremeluzindo através das frestas de ventilação, como se velas ardessem sob o chão. O Império, pragmático e supersticioso, ordenou inspeções. Nenhum soldado encontrou nada além de pedra e silêncio. Mas todos os que desceram voltaram mudos, com o olhar perdido, como se tivessem ouvido algo que não ousavam repetir. Enquanto isso, o Império crescia, e as muralhas antigas foram cobertas por novos pátios, jardins e fontes. O tempo passou como uma maré paciente, cobrindo memória sob camadas de história. Mas sob a superfície, as marcas das cruzes ainda permaneciam, intocadas, como se alguém as tivesse protegido com as próprias mãos. Quando um grupo de servas do harém começou a usar pequenas cruzes de barro penduradas no pescoço, os oficiais religiosos consideraram aquilo uma heresia inexplicável. As mulheres juravam que as tinham encontrado já moldadas, escondidas sob as pedras do chão. Ninguém conseguiu provar sua origem. Alguns afirmavam que eram apenas símbolos pagãos. Outros, que vinham das próprias irmãs. Por volta de 1490, um terremoto abalou a cidade. As muralhas tremeram, parte dos jardins desabou, e um corredor subterrâneo foi exposto. Entre os escombros, soldados encontraram restos de vasos e pedaços de cerâmica pintados com inscrições em latim. As palavras eram fragmentadas, mas uma delas se repetia várias vezes: lumen, luz. O sultão ordenou que tudo fosse lacrado de novo, temendo que os cristãos interpretassem o achado como milagre. As pedras foram recolocadas, o túnel selado, e o local esquecido outra vez. Mas o rumor de que a luz das freiras havia ressurgido espalhou-se entre os escravos gregos e armênios como fogo em capim seco. Décadas mais tarde, o império trocou de governantes e de línguas, mas não de fantasmas. Um velho eunuco, responsável pela manutenção do palácio, anotou em seu diário que havia descoberto uma parede que respirava. Dizia que, quando encostava o ouvido nela durante a noite, podia ouvir passos suaves e o arrastar de tecidos. Chamou carpinteiros para investigar, mas a parede não levava a lugar algum. Apenas uma cavidade oca, profunda e fria. Dentro dela, havia algo enterrado, um rosário de madeira escura e uma pequena pedra gravada com o símbolo de um peixe. Ninguém soube explicar. O objeto foi entregue ao Tesouro Imperial e desapareceu em seguida. Durante o século XVI, a lenda tomou nova forma. Cronistas persas, fascinados pela aura mística das histórias do palácio, começaram a descrever as mulheres de luz que apareciam nos corredores em noites de eclipse. As chamavam de Almunawwarat, as iluminadas. Alguns afirmavam que eram servas mortas injustamente, outras diziam tratar-se de espíritos de santas cristãs. O império, dividido entre fé e superstição, permitia que as histórias existissem desde que servissem ao seu propósito, o de lembrar que até o silêncio podia pertencer ao sultão. Entretanto, fora dos muros, viajantes ocidentais começaram a registrar as mesmas histórias. Monges dominicanos, em peregrinação, escreviam sobre um coro invisível sob o palácio do sultão. Um deles afirmava ter ouvido cânticos em latim vindo do chão, próximos à antiga Santa Sofia, e descreveu a sensação de frio que o fez cair de joelhos. Esses relatos circularam discretamente entre mosteiros na Itália e na Dalmácia, alimentando a crença de que as irmãs de Santa Maria ainda intercediam pelas almas perdidas do Oriente. Com o passar dos séculos, a cidade mudou de nome, os impérios se sucederam, e as muralhas antigas foram devoradas pela modernidade. Mas as escavações do século XIX trouxeram de volta a poeira do passado. Arqueólogos europeus, movidos mais pela curiosidade romântica do que pela ciência, começaram a abrir túneis sob o antigo palácio. Encontraram fragmentos de cerâmica, pedaços de tecido carbonizado e ossos humanos dispostos em semicírculo. As marcas na pedra mostravam sinais de oração. Nenhum relatório oficial foi publicado. O governo otomano confiscou tudo e declarou a área interditada. Mesmo assim, rumores vazaram. Um dos arqueólogos, antes de morrer em Viena, contou a um amigo que havia visto com os próprios olhos uma inscrição intacta, entalhada profundamente no mármore. As palavras, em latim, diziam: Fidem tenemus etiam in nocte. Mantemos a fé mesmo na noite. Ele afirmou que o ar na câmara era tão denso que parecia cantar. Disse também que, quando tocou a parede, sentiu algo vibrar sob sua palma, como se o próprio templo ainda respirasse. Nos primeiros anos do século XX, quando os impérios começaram a ruir e a modernidade se infiltrava até mesmo nas cidades mais antigas,
Constantinopla tornou-se um ponto de encontro entre o passado e o esquecimento. A antiga capital respirava por baixo de seus próprios escombros, e o palácio de Topkapi, já convertido em símbolo de um poder desbotado, continuava a esconder seus segredos. Os novos governantes falavam de progresso, de ciência, de futuro, mas sob o mármore polido, os fantasmas das irmãs ainda se moviam. As reformas arquitetônicas que remodelaram os salões superiores nunca alcançaram as galerias inferiores, onde os operários juravam sentir correntes de ar que pareciam gemidos. Muitos abandonaram o trabalho, alegando ter ouvido passos e vozes em idiomas que não compreendiam. Os relatórios oficiais chamaram de acústica peculiar. A cidade, porém, sabia o nome daquilo: memória. Durante a Primeira Guerra Mundial, quando as forças estrangeiras ocuparam partes da cidade, um grupo de oficiais britânicos foi alojado em uma ala abandonada do palácio. Uma noite, um deles, o capitão Francis Holloway, escreveu em seu diário que havia sonhado com um corredor de pedra e um coro de mulheres rezando. Acordou coberto de suor, com o eco das vozes ainda no ouvido. No dia seguinte, ao explorar os arredores, descobriu uma pequena passagem parcialmente soterrada e desceu alguns metros. Encontrou uma parede coberta de marcas, cruzes e linhas. Tocou uma delas, e a pedra se soltou, revelando uma cavidade onde repousava um fragmento de cerâmica com inscrições em latim. Ele o levou consigo, anotando apenas uma palavra: Lumina. O artefato desapareceu junto com Holloway quando o exército britânico deixou a cidade. Sua família guardou o diário, sem compreender o significado do achado. Depois da guerra, quando a República foi proclamada e a velha Constantinopla começou a se reinventar como Istambul, os símbolos do Império foram transformados em museus, e o Palácio de Topkapi abriu suas portas ao público. A nova era queria esquecer o misticismo e abraçar a razão, mas os visitantes ainda relatavam sensações inexplicáveis nas áreas menos visitadas. Um historiador turco, chamado Kemal Idaye, passou anos examinando os túneis e câmaras subterrâneas do palácio. Encontrou registros esquecidos, listas de prisioneiros, notas de escribas e cartas de cortesãos. Em uma delas, uma frase lhe chamou a atenção: elas cantam mesmo quando não há som. Idaye não compreendeu o sentido, mas percebeu que a correspondência datava do século XV, no mesmo período das monjas desaparecidas. Publicou um artigo, discreto, que poucos leram, mas que reavivou o interesse de estudiosos europeus. Foi nesse momento que o nome As Onze começou a reaparecer em círculos acadêmicos e religiosos. Arqueólogos do Vaticano, intrigados com os relatos, enviaram emissários disfarçados de restauradores para examinar o local. Um deles, o padre Lorenzo de Rossi, escreveu uma carta confidencial ao cardeal de Milão dizendo ter encontrado a mais pura forma de martírio oculto da cristandade oriental. Suas anotações, mantidas em segredo durante décadas, descrevem uma capela subterrânea de arquitetura incomum, construída com blocos romanos reaproveitados e decorada com entalhes em grego e latim. O padre afirmava que a estrutura havia sido erguida clandestinamente pelos próprios prisioneiros, talvez com a ajuda de servos piedosos. A carta terminava com uma frase perturbadora: elas não rezavam por salvação, mas por permanência. Durante os anos 1950, quando escavações arqueológicas se tornaram mais sistemáticas, uma equipe encontrou vestígios compatíveis com os relatos do padre Lorenzo. Havia ossos humanos dispostos em círculo e restos de tecidos finos, datados entre o século XV e XVI. As análises posteriores confirmaram que pertenciam a mulheres de origem europeia, possivelmente balcânica. A notícia, entretanto, foi abafada. O governo considerou o achado sem valor cultural direto e ordenou o reenterramento dos restos em local não revelado. Mas as fotografias feitas às escondidas por um dos pesquisadores circularam discretamente entre historiadores e monges, reacendendo o mito das freiras de Santa Maria. Com o tempo, a lenda cresceu. Turistas começaram a visitar o palácio não apenas pela história otomana, mas para tentar sentir a presença das mulheres perdidas. Guias locais, mesclando verdade e invenção, contavam que em certas madrugadas, o ar nos corredores inferiores cheirava incenso e sal, e que, quando o silêncio era total, podia-se ouvir o som de passos no sobre o mármore. Alguns juravam ter visto luzes pequenas tremendo nas frestas das portas lacradas. Outros afirmavam que o vento trazia cânticos em latim quando atravessava os portões antigos. A direção do museu negava tudo, mas os guardas evitavam passar a noite nas câmaras subterrâneas. Enquanto isso, estudiosos europeus tentavam montar o quebra-cabeça. O nome de uma das irmãs, Madalena, apareceu em um registro veneziano de 1462, mencionando uma noviça levada cativa pelos turcos. Um documento similar, encontrado em Dubrovnik, falava de mulheres sagradas da Macedônia desaparecidas ao sul do Egeu.
As peças se encaixavam lentamente, como se o tempo, após séculos de silêncio, começasse a devolver o que havia tomado. O mito se transformava novamente em história. Nos anos 1970, um pesquisador grego chamado Alexandros Cordes publicou um livro intitulado A Capela das Onze, reunindo todas as evidências conhecidas até então. A obra, embora acadêmica, tinha força de uma narrativa mística. Cordes argumentava que as irmãs haviam criado uma liturgia própria nos subterrâneos, uma espécie de rito da resistência, misturando fragmentos do latim e do grego bizantino. Ele chamava esse fenômeno de a fé subterrânea. Segundo sua hipótese, o Cântico das Irmãs, ouvido ao longo dos séculos, era o eco espiritual desse rito, uma forma de memória acústica inexplicável. O livro foi criticado por racionalistas, mas tornou-se um culto entre teólogos e romancistas. Nos anos 1980, o avanço das técnicas de escavação e datação por carbono trouxe novas descobertas. Fragmentos de velas, pedaços de madeira com inscrições e um medalhão com a imagem de Maria foram encontrados próximos às fundações do palácio. A análise indicava que o objeto havia sido colocado ali cerca de 40 anos após o desaparecimento das irmãs, o que sugeria que alguém, talvez descendentes de servos ou convertidos, continuará visitando o local em segredo. A fé das prisioneiras, transformada em lenda, já havia se tornado uma forma de culto clandestino. No início do século XXI, um grupo internacional de arqueólogos conseguiu permissão para explorar novamente as galerias. O que encontraram confirmou parte do mito. Em uma pequena câmara lacrada, descobriram inscrições em latim e grego antigo gravadas nas paredes, acompanhadas por desenhos de mãos erguidas e estrelas. No chão, um bloco de mármore trazia uma frase ainda legível: Vox in tenebris non peri, a voz na escuridão não morre. Era a assinatura final das irmãs, deixada ali como um testamento. Quando a notícia vazou para a imprensa, jornais chamaram de o milagre de Topkapi. As autoridades turcas preferiram classificá-lo como achado arqueológico de valor simbólico. A repercussão despertou curiosidade mundial. Documentaristas, teólogos, escritores e cineastas visitaram o local em busca de inspiração. A história das Irmãs de Santa Maria atravessou fronteiras e idiomas. Mas enquanto a mídia se concentrava nos mistérios, poucos perceberam o verdadeiro significado daquilo tudo, o testemunho silencioso de mulheres que haviam resistido não apenas à opressão, mas ao esquecimento. A lenda, afinal, tornará-se uma espécie de segunda vida, não de carne, mas de memória. E, no fim, talvez fosse essa forma mais pura de eternidade. No século XXI, pesquisadores de todo o mundo começaram a se interessar pelo arquivo secreto do Palácio de Topkapi, buscando entender os detalhes da vida das 11 sobreviventes. O estudo dos fragmentos de cerâmica, das inscrições em mármore e dos restos de tecido revelava padrões consistentes, como se cada item tivesse sido colocado com intenção ritualística. Os arqueólogos perceberam que não se tratava apenas de relíquias esquecidas, mas de uma linha contínua de memória, uma narrativa silenciosa que se estendia por séculos e que desafiava as fronteiras do tempo e da política. Cada detalhe, desde o arranjo dos ossos até a posição das velas, parecia carregar um significado que escapava à compreensão imediata, uma oração silenciosa escrita na pedra. Nos laboratórios, análises químicas confirmaram que algumas das substâncias usadas para conservar os fragmentos vinham de regiões distantes do Mediterrâneo. Isso sugeria que as irmãs haviam tido acesso a materiais importados, provavelmente por meio de servos ou aliados escondidos, mesmo sob o controle rígido do Império. Cada descoberta era um fio que conectava o passado ao presente, uma linha tênue que mostrava que a fé das mulheres tinha sido não apenas resiliente, mas estrategicamente preservada. Documentos históricos, cartas venezianas e registros imperiais começaram a ser reunidos em um mapa cronológico, revelando movimentos coordenados, pequenos atos de resistência que passavam despercebidos aos olhos dos conquistadores. Enquanto os arqueólogos trabalhavam, relatos de moradores locais de Istambul começaram a ganhar atenção. Alguns afirmavam sentir correntes de ar frio em corredores lacrados, ouvir passos leves ou notar pequenas luzes tremeluzindo durante a noite. Jornalistas começaram a relatar que o cheiro de incenso surgia em lugares onde ninguém acendia fogo algum. Embora muitos cientistas chamassem esses fenômenos de ilusões sensoriais ou efeito psicológico do espaço histórico, outros viam uma conexão direta com o legado das irmãs. Era como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo, permitindo que o eco de vozes antigas ainda falasse com os vivos. Entre os especialistas, uma figura se destacou, doutora Helena Marconi, historiadora italiana, que dedicou a vida a estudar as práticas religiosas femininas esquecidas. Ela passou anos reconstruindo o cotidiano das monjas a partir de fragmentos, cartas e inscrições, tentando entender não apenas a trajetória física, mas a dimensão espiritual do que haviam vivido.
Marconi acreditava que a força das irmãs residia no ato de transformar o confinamento em espaço sagrado, criando rituais que não dependiam da aprovação do império, mas da própria fé. Cada vestígio descoberto parecia contar uma história de resistência silenciosa, de disciplina devocional que transcendia o medo e a fome. Em conferências internacionais, Helena apresentou imagens detalhadas das câmaras subterrâneas e das inscrições. Entre estudiosos, houve um debate intenso. Alguns argumentavam que tudo poderia ser exagero romântico, inventado por relatos posteriores. Outros defendiam a autenticidade, citando análises de carbono, contexto histórico e consistência dos padrões das inscrições. A controvérsia trouxe atenção renovada à história, e rapidamente a narrativa das Irmãs de Santa Maria deixou de ser apenas mito para se tornar objeto de pesquisa multidisciplinar, envolvendo arqueologia, história da religião, psicologia e até acústica, na tentativa de entender como sons e orações poderiam permanecer vivos por séculos. No âmbito acadêmico, a descoberta também provocou reflexão sobre o papel das mulheres na resistência espiritual. Pesquisadores compararam a história das 11 freiras com outras narrativas de conventos cativos e de ordens monásticas que enfrentaram invasões. A singularidade das Irmãs de Santa Maria estava no modo como transformaram a opressão em um ato contínuo de devoção ativa. Cada oração, cada gesto aparentemente pequeno, era carregado de significado político e espiritual. O silêncio, que parecia submissão aos olhos do império, era na verdade uma armadura invisível, uma força que ninguém podia controlar nem registrar completamente. Enquanto isso, o palácio continuava a revelar segredos menores. Pequenos pedaços de pergaminho escondidos entre as paredes, restos de velas carbonizadas, marcas de mãos que pareciam dançar nas pedras. Um estudo acústico moderno indicou que certas câmaras subterrâneas amplificavam sons de maneira peculiar, tornando qualquer sussurro um coro reverberante. Especialistas em acústica sugeriram que, se as irmãs cantassem juntas naquela capela improvisada, a reverberação natural poderia ter dado a impressão de centenas de vozes, explicando relatos históricos de cânticos fantasmagóricos ou milagrosos. O passado, assim, não apenas persistia em objetos físicos, mas se propagava pelo espaço, transformando a arquitetura em memória viva. No campo literário, romancistas e poetas começaram a reinterpretar a história das freiras, criando narrativas paralelas que misturavam realidade e mito. Cada escritor acrescentava detalhes imaginativos, a textura das velas, o cheiro do pão queimado, a luz tênue refletindo no mármore antigo. Essas criações, embora ficcionais, ajudavam a manter viva a essência do que havia acontecido. A história deixava de ser apenas uma sequência de fatos documentados e se tornava um símbolo de resistência e fé, inspirando novos públicos a refletir sobre o poder do espírito humano diante da opressão. No mesmo período, pesquisadores da Europa Oriental compararam os achados de Topkapi com arquivos encontrados na Macedônia e na Grécia, descobrindo correspondências entre relatos de aldeões e registros de igrejas locais. Referências a mulheres que cantavam mesmo aprisionadas surgiam em vários documentos do século XV e XVI, reforçando a ideia de que a história das 11 irmãs não era um incidente isolado, mas parte de uma rede maior de resistência feminina e religiosa. Isso abriu novas linhas de pesquisa, sugerindo que a fé silenciosa poderia se propagar mesmo em condições de confinamento extremo, atravessando séculos sem depender de testemunhas vivas. Finalmente, a combinação de descobertas arqueológicas, relatos históricos e estudos literários começou a formar um consenso. As Irmãs de Santa Maria não haviam sido apagadas pelo tempo ou pelo império, mas haviam se transformado em memória ativa, uma presença que transcendia a matéria. Cada fragmento, cada inscrição, cada eco subterrâneo representava a continuidade de sua fé. As paredes de Topkapi deixaram de ser apenas pedra, tornaram-se um livro invisível, aberto a quem soubesse ouvir o silêncio. A história, de certa forma, estava completa, não como uma narrativa linear, mas como uma teia de resistência, luz e lembrança, onde o passado continuava a falar com o presente. Com a globalização e a facilidade de comunicação no século XXI, a história das Irmãs de Santa Maria ganhou alcance internacional. Universidades de Roma, Atenas e Istambul começaram a organizar seminários sobre a fé subterrânea das freiras, enquanto documentaristas e cineastas exploravam cada detalhe das câmaras, inscrições e artefatos descobertos. Alguns afirmavam que a capela improvisada era mais que um espaço físico, era um símbolo da resistência humana, uma lição de que a fé não precisa de reconhecimento para existir. Entre pesquisadores, surgiu um consenso tímido. O poder das 11 não estava apenas na sobrevivência física, mas na capacidade de transcender o tempo, de permanecer relevante em qualquer contexto cultural. Em 2005, uma equipe de arqueólogos italianos descobriu fragmentos de manuscritos que pareciam ter sido parcialmente queimados, mas ainda legíveis. Entre eles, citações em latim que falavam de oração, sacrifício e luz interior.
A análise revelou que os textos não eram apenas hinos ou registros religiosos, mas instruções codificadas para a vida cotidiana na capela subterrânea. Cada ritual, cada ato de cuidado entre as irmãs, tinha significado duplo, espiritual e estratégico, permitindo que mantivessem sua integridade física e psicológica mesmo em cativeiro. Os especialistas chamaram aquilo de resiliência ritualizada, uma forma de sobrevivência que unia fé, inteligência e disciplina. Enquanto os arquivos e os artefatos eram estudados, o público começou a se interessar pela história de forma quase mística. Guias turísticos e historiadores locais relataram um aumento no número de visitantes nos corredores inferiores do palácio, especialmente durante as noites de lua cheia. Alguns afirmavam sentir arrepios ou ouvir vozes fracas, mas a sensação mais comum era de reverência, como se a presença das freiras ainda pairasse sobre o mármore antigo. Para muitos, não importava se eram apenas ecos acústicos ou fantasmas reais, a experiência transmitia uma sensação de continuidade espiritual, de que a fé verdadeira nunca morre, mesmo quando os corpos desaparecem. No mesmo período, investigadores de acústica aplicada começaram a estudar os efeitos das câmaras subterrâneas de Topkapi. Descobriram que o desenho do túnel amplificava sons de maneira extraordinária, criando uma ressonância natural que podia multiplicar uma única voz em um coro imaginário. Isso explicava os relatos históricos de visitantes e soldados que ouviram centenas de vozes cantando em latim. Mas os cientistas perceberam algo mais: o efeito não apenas amplificava o som, mas também alterava a percepção emocional de quem ouvia. O espaço parecia projetar medo, respeito e admiração, tornando qualquer som sagrado, mesmo sem intenção consciente. Era como se as freiras tivessem deixado uma marca acústica, invisível e indestrutível. Paralelamente, pesquisadores de história religiosa começaram a buscar paralelos em outros conventos cativos e ordens femininas ao redor do Mediterrâneo. Descobriram que práticas semelhantes haviam sido registradas, mas em menor escala, e geralmente desapareciam com o tempo. As Irmãs de Santa Maria, porém, tinham conseguido manter uma rede simbólica e material de memória, criando algo único: a fé transformada em resistência física, psíquica e espiritual. Cada vestígio encontrado, cada inscrição ou fragmento, não era apenas um artefato histórico, mas um testemunho de uma inteligência estratégica, de coragem silenciosa e de devoção inabalável. A narrativa das freiras também começou a influenciar o campo da psicologia contemporânea, em estudos sobre resiliência e trauma. Pesquisadores notaram que a forma como elas transformaram sofrimento em ritual e silêncio em oração poderia ser estudada como modelo de resistência mental. A ideia de criar rotinas de fé como forma de manter a sanidade e a identidade mesmo em cativeiro tornou-se referência em workshops sobre sobrevivência psicológica em situações extremas. Em cada artigo e tese, o eco das freiras atravessava os séculos, mostrando que a força humana não reside apenas no físico, mas no espírito disciplinado e coletivo. O impacto cultural também se expandiu para a literatura e o cinema. Romancistas e roteiristas transformaram a história em narrativa ficcional, mas mantendo o núcleo histórico: 11 mulheres, fé inviolável, sofrimento e resistência. Filmes, documentários e séries reconstituíram os cenários subterrâneos, os cânticos, o trabalho silencioso das irmãs, enquanto especialistas narravam a descoberta dos artefatos. Cada produção era um convite ao público para refletir sobre a resiliência, a memória e o poder da fé em condições extremas. As Irmãs de Santa Maria tornaram-se um símbolo universal, lembradas não apenas por sua devoção, mas pela inteligência e coragem que transcenderam a opressão. Ao mesmo tempo, pequenas comunidades cristãs no Mediterrâneo começaram a organizar peregrinações discretas até os corredores inferiores de Topkapi, reconhecendo o espaço como sagrado. Embora oficialmente o local fosse museu, a prática silenciosa das visitas noturnas continuava. Cada grupo levava velas, pequenos cânticos em latim e grego antigo, e às vezes até fragmentos de livros de oração preservados de geração em geração. Os visitantes sentiam uma conexão inexplicável com aquelas mulheres do século XV, uma intimidade histórica que transcendia qualquer barreira temporal. O ato de caminhar sobre o mesmo mármore que uma vez abrigara a fé das freiras tornava-se experiência quase espiritual. Os acadêmicos também passaram a estudar a relação entre silêncio e resistência nas práticas das irmãs. Notaram que, ao recusar-se submeter, ao manter seus hábitos, suas orações e seus pequenos rituais, elas haviam subvertido a autoridade do império sem violência direta, criando uma forma de poder invisível. Esse poder se manifestava na memória coletiva, na persistência dos relatos e nas inscrições gravadas na pedra, demonstrando que a resistência não depende apenas de armas ou números, mas da disciplina da mente e do espírito. Cada gesto das freiras, por menor que fosse, reverberava por séculos. O estudo das inscrições também revelou padrões linguísticos notáveis. Algumas frases repetiam-se em latim e grego,
outras eram codificadas, possivelmente como forma de manter a identidade e a memória da comunidade em segredo. Análises modernas sugeriram que essas mensagens funcionavam como uma espécie de diário coletivo, permitindo que mesmo futuras gerações de prisioneiras ou visitantes entendessem a experiência e mantivessem a conexão com a fé original. Era um legado que não precisava de testemunhas vivas, pois cada pedra e cada câmara era uma memória viva, autoexplicativa e resistente ao tempo. Finalmente, nos anos 2010, exposições internacionais começaram a incluir fragmentos das Irmãs de Santa Maria em mostras sobre resistência feminina, espiritualidade e fé. Cada peça contava uma história completa: velas carbonizadas, fragmentos de tecido, cerâmica gravada e pedaços de mármore esculpido. O público, ao tocar, olhar ou ouvir as explicações, experimentava um instante de contemplação, percebendo que aquelas mulheres haviam transformado a opressão em eternidade. Cada visitante sentia, ainda que vagamente, o eco das vozes que não podiam ser silenciadas, uma lembrança de que mesmo na escuridão mais absoluta, a fé podia resistir e se tornar imortal. Nos anos mais recentes, o impacto da história das Irmãs de Santa Maria atravessou fronteiras culturais e acadêmicas. Museus, universidades e centros de pesquisa começaram a organizar simpósios internacionais dedicados à fé e resistência feminina. Especialistas em história, religião, psicologia e arqueologia se reuniam para discutir cada fragmento descoberto, cada inscrição, cada registro encontrado nos arquivos do Vaticano, de Veneza e de Istambul. A narrativa das 11 freiras transformou-se em um símbolo de resistência universal, um testemunho de que a disciplina da mente e do espírito pode superar os mais severos limites impostos pela opressão física e política. Ao mesmo tempo, a história começou a inspirar movimentos artísticos contemporâneos. Pintores, escultores e artistas de instalação criaram obras inspiradas nos fragmentos arqueológicos, tentando capturar a atmosfera das câmaras subterrâneas, a reverberação dos cânticos e a presença invisível das irmãs. Uma exposição em Atenas em 2015 incluiu réplicas das inscrições gravadas nas paredes de Topkapi, acompanhadas de projeções de luz que simulavam o efeito acústico descrito pelos pesquisadores. Os visitantes sentiam como se o espaço estivesse vivo, como se cada pedra, cada sombra, carregasse um fragmento da fé das monjas. A experiência não era apenas estética, mas espiritual, evocando respeito e contemplação. Pesquisas arqueológicas recentes também revelaram que as freiras não apenas sobreviveram simbolicamente, mas haviam deixado vestígios de estratégias de vida cuidadosamente planejadas. Fragmentos de alimentos, restos de ervas e pequenos recipientes sugeriam que haviam encontrado formas de sustento mínimo dentro do confinamento. Analistas de botânica histórica identificaram espécies raras de plantas medicinais, o que indicava conhecimento e planejamento avançados. Era uma prova de que sua sobrevivência física estava intimamente ligada à disciplina e à astúcia, e não apenas à devoção espiritual. Cada detalhe revelava uma combinação de inteligência prática e fé inabalável. Enquanto a narrativa se expandia, o público começou a reconhecer a força simbólica das freiras em contextos modernos. Grupos feministas e organizações religiosas passaram a citá-las como exemplo de resistência silenciosa, mostrando que o poder do espírito feminino poderia desafiar estruturas de dominação, mesmo quando invisível ou desarmado. Conferências internacionais discutiam a resiliência ritualizada como modelo de estudo, analisando como a fé, o silêncio e a ação coordenada poderiam funcionar como formas de resistência não violenta em qualquer sociedade. As Irmãs de Santa Maria se tornaram uma referência transcultural. Os relatos de turistas e visitantes continuaram a acumular evidências de fenômenos inexplicáveis nas câmaras inferiores de Topkapi. Muitos afirmavam sentir correntes de ar frio, ouvir sussurros ou ver pequenas luzes se movendo entre as sombras. Cientistas tentaram explicar como acústica, ventilação e percepção psicológica poderiam criar esses efeitos, mas a persistência do fenômeno sugeria que algo mais profundo estava presente, uma memória materializada da fé, que ultrapassava as barreiras físicas e temporais. O espaço se tornou uma experiência sensorial, histórica e espiritual simultaneamente. Ao mesmo tempo, investigadores estudavam as ligações entre os registros venezianos e os documentos do Vaticano. Descobriram que algumas cartas mencionavam expressamente mulheres que mantêm a voz na escuridão, reforçando o conceito de que a resistência das freiras não dependia da presença física, mas de uma continuidade de intenção e devoção. Cada gesto, cada oração, cada fragmento de vela deixado sob o mármore antigo, tornava-se parte de uma rede invisível que atravessava séculos, ligando passado e presente, opressores e descendentes, sobreviventes e estudiosos. No mundo acadêmico, o conceito de fé subterrânea começou a ser incorporado em estudos de resistência cultural. Pesquisadores compararam a experiência das freiras com movimentos de resistência em prisões, campos de concentração e sociedades totalitárias.
Concluíram que a preservação de rituais, a disciplina diária e a criação de símbolos tangíveis de identidade espiritual permitiam que grupos oprimidos sobrevivessem não apenas fisicamente, mas mental e emocionalmente. As Irmãs de Santa Maria se tornaram um estudo de caso universal, uma referência para entender como a memória e a fé podem criar redes de resistência invisíveis, mas incrivelmente poderosas. O impacto simbólico também chegou à literatura contemporânea. Romancistas escreveram livros baseados em suas vidas, misturando fatos históricos com elementos ficcionais, explorando a psicologia, o medo e a coragem das freiras. Cada obra procurava transmitir a sensação de confinamento e resistência, mostrando que a força das irmãs não estava apenas na sobrevivência, mas na capacidade de criar significado em meio à adversidade. A narrativa inspirava empatia e reflexão sobre o poder da fé, do silêncio e da disciplina. O mito e a história se entrelaçavam, criando um legado cultural duradouro. No campo da música, compositores contemporâneos se inspiraram nos relatos de cânticos e orações das freiras. Alguns criaram peças corais que tentavam recriar a reverberação natural das câmaras subterrâneas. Concertos especiais em Roma, Atenas e Istambul procuravam simular a acústica de Topkapi, permitindo que o público experimentasse a sensação de ouvir os cânticos originais. Essa prática reforçava a ideia de que as vozes das freiras, embora silenciosas por séculos, continuavam a ecoar, um testemunho vivo de sua resistência e devoção. Com o avanço da tecnologia de escaneamento 3D, pesquisadores conseguiram mapear cada corredor, câmara e detalhe arquitetônico das galerias inferiores de Topkapi. Modelos digitais permitiram reconstruir a capela subterrânea em realidade virtual, proporcionando uma experiência imersiva. Estudantes e visitantes podiam caminhar pelos mesmos caminhos que as freiras trilharam, ouvir a reverberação dos cânticos e observar os fragmentos de artefatos. Essa tecnologia transformou o passado em experiência presente, permitindo que a memória das 11 irmãs continuasse a viver e ensinar, conectando séculos de história à experiência sensorial contemporânea. Finalmente, os registros históricos e arqueológicos começaram a ser compilados em um arquivo internacional aberto, disponível para estudiosos, pesquisadores e curiosos de todo o mundo. Cada fragmento, cada inscrição, cada relato oral e escrito foi digitalizado, permitindo análises comparativas e interdisciplinares. O projeto consolidou a narrativa das Irmãs de Santa Maria não apenas como uma lenda ou um mito, mas como uma evidência tangível da resistência, da fé e da memória, preservada contra o tempo, o esquecimento e os esforços históricos de apagamento. A história delas continuava viva, um farol para aqueles que estudam a coragem silenciosa e a força do espírito humano. Com o avanço das redes digitais, a história das Irmãs de Santa Maria encontrou um público global. Blogs, podcasts e canais de vídeo especializados em história e mistério começaram a relatar as descobertas arqueológicas e os relatos históricos, misturando imagens, reconstruções digitais e entrevistas com historiadores. Pessoas de diferentes países, culturas e religiões se interessaram pelo tema, conectando-se não apenas à história, mas ao espírito de resistência e devoção que transcendeu séculos. A narrativa se tornou uma experiência compartilhada, em que a memória das freiras não pertencia mais a um único local ou época, mas ao mundo. Pesquisadores começaram a analisar a influência psicológica da narrativa das 11 freiras em comunidades modernas. Descobriu-se que relatos de coragem silenciosa, disciplina devocional e resistência espiritual serviam como inspiração para pessoas em situações de opressão, isolamento ou trauma. Psicólogos e sociólogos estudavam como a memória histórica poderia ser incorporada em programas de resiliência, utilizando exemplos reais de fé e persistência para fortalecer a identidade e o espírito humano. As Irmãs de Santa Maria se tornaram modelo de resistência mental e ética, comprovando que a força interior pode se perpetuar mesmo diante da adversidade extrema. Enquanto isso, equipes internacionais de arqueologia continuavam a explorar os corredores inferiores de Topkapi, descobrindo novas câmaras, inscrições e artefatos que reforçavam a narrativa histórica. Cada achado parecia confirmar detalhes anteriormente considerados lendários, como a organização de rituais secretos, o cuidado com pequenos objetos sagrados e a criação de símbolos que transcendiam gerações. Essas descobertas ajudaram a consolidar uma nova compreensão da vida das freiras, não apenas vítimas, mas agentes ativos de resistência cultural e espiritual, moldando a própria história enquanto permaneciam invisíveis aos conquistadores. No campo acadêmico, surgiram estudos comparativos entre as práticas das freiras e movimentos de resistência feminina em outras épocas e regiões. A análise histórica mostrou que a disciplina, o silêncio e os rituais criativos das Irmãs de Santa Maria funcionavam como uma forma de subversão estratégica, desafiando o poder de opressores de maneira invisível e efetiva. Essa perspectiva renovou o entendimento sobre o papel das mulheres na história,
mostrando que a influência e o impacto de sua fé poderiam ser tão significativos quanto atos de guerra ou governança. A literatura contemporânea continuou a explorar a história das 11 freiras, mesclando fatos e ficção para criar narrativas que aprofundavam a psicologia e o cotidiano das monjas. Romances e contos descreviam com minúcia os gestos, os cantos e os momentos de silêncio, enfatizando como pequenas ações se transformavam em resistência. Escritores destacavam que o poder das freiras não residia apenas na devoção religiosa, mas na habilidade de preservar identidade, memória e dignidade mesmo sob condições extremas. A ficção ajudava a transmitir a essência da coragem silenciosa, tornando-a acessível a leitores do mundo inteiro. Exposições internacionais começaram a incluir reconstruções digitais e experiências imersivas, permitindo que visitantes caminhassem virtualmente pelos corredores subterrâneos do Palácio de Topkapi. Os sons simulados das vozes das freiras, a iluminação replicando a luz de velas e a sensação de espaço confinado criavam uma experiência quase espiritual. Pesquisadores de acústica estudaram o fenômeno, demonstrando que a reverberação natural das câmaras amplificava a sensação de múltiplas vozes, reforçando a ideia de que a resistência das freiras havia deixado uma marca física e sensorial no espaço. Ao mesmo tempo, grupos religiosos começaram a reconhecer simbolicamente o legado das Irmãs de Santa Maria, realizando pequenas cerimônias de homenagem e estudos espirituais sobre fé e resistência. Embora as freiras não tivessem deixado registros diretos de sua própria experiência emocional, os artefatos, inscrições e relatos indiretos permitiam reconstruir uma narrativa que enfatizava perseverança, cuidado mútuo e coragem silenciosa. Essas práticas modernas demonstravam como a memória histórica poderia se transformar em inspiração viva, transmitindo valores éticos e espirituais para novas gerações. Pesquisas em história digital permitiram mapear cada detalhe da vida das freiras, incluindo suas rotinas, locais de oração e métodos de preservação de objetos sagrados. Ferramentas de realidade aumentada possibilitaram que estudiosos e estudantes interagissem com os ambientes históricos de forma precisa, recriando a atmosfera de confinamento e devoção. Essa abordagem interdisciplinar consolidou a narrativa das freiras como um estudo completo de resiliência histórica, espiritual e cultural, mostrando que a memória de atos silenciosos pode ser tão poderosa quanto registros oficiais ou monumentos visíveis. O impacto global da história das freiras também atingiu o campo da filosofia e ética. Filósofos contemporâneos discutiam como a resistência silenciosa das Irmãs de Santa Maria exemplificava a capacidade humana de manter princípios inalterados em condições de total opressão. Cada escolha, cada oração e cada gesto de cuidado tornava-se objeto de reflexão sobre moralidade, liberdade interior e significado existencial. O estudo dessas vidas transformou-se em um paradigma ético, inspirando debates sobre responsabilidade, coragem e memória em contextos contemporâneos. Enquanto isso, pesquisadores continuavam a redescobrir artefatos menores, como fragmentos de tecido, pequenas velas queimadas e cerâmicas gravadas com símbolos cristãos. Cada novo item, por mais modesto que fosse, fornecia informações preciosas sobre a vida e a fé das freiras. Esses achados eram frequentemente incluídos em exposições interativas que permitiam ao público explorar a história de forma sensorial, criando uma conexão emocional direta com o passado. Assim, mesmo pequenos detalhes se tornavam pontes entre épocas e experiências humanas, garantindo que a memória das freiras permanecesse viva. Por fim, estudiosos reconheceram que o verdadeiro legado das Irmãs de Santa Maria não estava apenas nos artefatos físicos, mas na resiliência espiritual e na memória coletiva que criaram. Cada inscrição, cada fragmento e cada relato sobrevivente se transformou em símbolo de resistência, coragem e fé inabalável. O impacto das freiras atravessou séculos, atravessando continentes e disciplinas, lembrando que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a luz da fé, da memória e da coragem pode permanecer inquebrável, e que o silêncio, quando disciplinado e intencional, pode se tornar uma força que desafia o tempo e o poder humano. Nos anos recentes, estudiosos começaram a explorar a influência das Irmãs de Santa Maria em tradições orais e culturais do Mediterrâneo. Histórias de mulheres que resistiam silenciosamente ao poder dominante, de cânticos que sobreviviam à opressão e de gestos de fé codificados continuavam a circular em aldeias e comunidades, mesmo sem documentação formal. Essas narrativas se espalharam como fragmentos vivos de memória coletiva, provando que a presença das freiras não estava confinada às paredes de Topkapi, mas atravessava tempo e espaço, alimentando a imaginação e a espiritualidade de gerações subsequentes. Pesquisadores de música antiga descobriram que alguns cânticos preservados nas tradições locais continham padrões surpreendentemente semelhantes aos relatados nos arquivos históricos das freiras. Fragmentos de letras em latim e grego antigo, acompanhados de melodias simples, indicavam que a prática de entoar orações em silêncio ou sob vigilância havia se mantido por séculos.
Era como se a voz das Irmãs de Santa Maria ecoasse através das gerações, transformando a música em um veículo de memória histórica e resistência espiritual, capaz de tocar profundamente corações mesmo em tempos de secularização. Enquanto arqueólogos estudavam as câmaras inferiores de Topkapi, perceberam que a disposição de artefatos, inscrições e restos de objetos sagrados seguia padrões que não eram aleatórios, mas intencionais. Cada vela, fragmento de cerâmica ou pedaço de tecido parecia indicar caminhos de circulação, áreas de oração e espaços de estudo. Esse planejamento minucioso evidenciava que as freiras haviam conseguido organizar sua vida espiritual e cotidiana de forma estratégica, mantendo dignidade, disciplina e continuidade da fé mesmo em completa clausura forçada. No mundo acadêmico, surgiram estudos sobre a dimensão psicológica da resistência silenciosa. Psicólogos afirmaram que a capacidade de manter rituais, memórias e práticas devocionais em condições extremas criava uma forma de resiliência que ultrapassava a mera sobrevivência física. Essa abordagem moderna ajudou a redefinir conceitos de força humana e resistência interior, destacando que atos aparentemente pequenos ou invisíveis, como recitar orações em silêncio ou proteger objetos sagrados, podem ter efeitos duradouros e significativos sobre o espírito e a identidade coletiva. Pesquisadores de história digital e arqueologia virtual conseguiram reconstruir mapas precisos dos corredores, câmaras e passagens subterrâneas utilizadas pelas freiras. Através de modelagem tridimensional e realidade aumentada, estudantes e visitantes podiam caminhar pelos mesmos espaços, ouvir simulações de cânticos e observar réplicas digitais de artefatos. A experiência proporcionava uma imersão total, conectando o passado ao presente e transformando a memória das freiras em algo tangível, sensorial e emocionalmente impactante para o público contemporâneo. Ao mesmo tempo, estudos comparativos com outros conventos cativos demonstraram que o caso das Irmãs de Santa Maria era singular em escala e estratégia. Enquanto muitas ordens desapareciam ou se assimilavam sob pressões externas, essas 11 mulheres conseguiram criar um microcosmo de fé e resistência, onde cada ação, cada oração e cada ritual preservava sua identidade espiritual e transmitia esperança às gerações futuras. O silêncio que parecia submissão era, na verdade, expressão máxima de autonomia e coragem. A literatura, a música, a filosofia e a psicologia modernas começaram a reinterpretar a narrativa das freiras, transformando-a em símbolo de coragem, resistência e memória viva. Romancistas exploraram suas experiências, poetas criaram versos inspirados em seu silêncio sagrado, e músicos recriaram os cânticos reverberantes. Cada disciplina encontrava um ponto de conexão com a história, provando que a presença das freiras transcende as limitações do tempo, do espaço e da matéria. Estudos sobre espiritualidade também enfatizaram como as freiras transformaram o confinamento em espaço sagrado. Cada gesto cotidiano, limpar, costurar, organizar objetos, tornou-se um ato ritual, uma forma de manter a fé intacta. Analistas espirituais contemporâneos destacaram que essa prática demonstrava que a santidade não depende de reconhecimento externo, mas da disciplina, da intenção e da resistência interior, capaz de criar luz mesmo nos ambientes mais escuros e opressivos. Os achados arqueológicos, documentários, reconstruções digitais e narrativas literárias passaram a ser utilizados em programas educativos, museus e exposições, permitindo que a história das freiras fosse transmitida globalmente. Jovens estudantes aprendiam sobre fé, resistência e coragem silenciosa, enquanto estudiosos discutiam a complexidade de sua vida e a forma como pequenas ações podem transformar a história. As Irmãs de Santa Maria deixaram de ser apenas figuras do passado, tornaram-se exemplo universal de perseverança espiritual e dignidade humana. Finalmente, a memória das 11 freiras permaneceu viva, atravessando séculos, continentes e culturas. Cada pedra de Topkapi, cada fragmento de vela, cada inscrição gravada nas paredes subterrâneas testemunha que o silêncio pode ser mais poderoso que a força, que a fé pode resistir onde muros e correntes falharam e que, mesmo diante do esquecimento e da opressão, a coragem espiritual pode se tornar eterna. As vozes das Irmãs de Santa Maria continuam a ecoar, invisíveis mas presentes, lembrando ao mundo que a luz da fé e da resistência nunca se apaga, mesmo nos momentos mais sombrios da história humana.